Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à 9ª edição da Feira Miolos, aqui na Biblioteca Mário de Andrade, essa edição que marca o retorno da feira no seu formato presencial, depois de 2 anos acontecendo online. É uma alegria estar aqui na Biblioteca Mário de Andrade, um dos pontos mais emblemáticos do centro da cidade de São Paulo. Nós estamos aqui no auditório da biblioteca, onde acontece a Fala Miolos, um ciclo de conversas, falas e palestras com diversos expositores, artistas, produtores e editores da cena gráfica independente e contemporânea brasileira. Todas essas falas do Fala Miolos estão sendo gravadas e elas serão publicadas no YouTube da Feira Miolos muito em breve. Eu sou Ian Oviedo, da editora Lote 42, que é a editora que criou a Feira Miolos lá em 2014. E realmente é uma grande alegria estar aqui, dou as boas-vindas a todos. E vamos para a nossa última mesa da Fala Miolos desta edição de 2022, com Márcio Paixão, na mesa Independente e Misturado, Música, Cinema e Quadrinhos. Produtor cultural goiano, mestre em comunicação pela UNB e doutor em arte e cultura visual pela UFG, Márcio Paixão Júnior investiga as possíveis interfaces entre diferentes campos da cultura, como rock e quadrinhos. Editor da M. Marte Produções, roteirista de graphic novels, criador da Creche, Mostra Internacional de Cinema Fantástico, diretor de curtas de animação e vocalista da banda Mechanics, experimenta no seu trabalho cruzamentos entre diferentes linguagens. E nessa fala vai compartilhar experiências, vivências e inesperados desdobramentos. Maravilha. Todo seu, Márcio. Muito obrigado. Aí, pessoal, boa tarde aí a todas e todos. Prazer estar aqui na Miolos. Agradecer a presença de vocês. Está uma feira lindona rolando ali. Então, quem entra aqui para ouvir um bate-papo e tal, eu tenho muito a agradecer, mas é bacana, assim, eu acho super importante esse tipo de ação, até porque tem essa possibilidade do registro, essa coisa fica disponível, Então, eu vou estruturar aqui um pouco da minha fala, e a ideia é compartilhar um pouco dessa minha experiência aqui com vocês e a gente bater bola aqui, um bate-papo o mais informal possível, freestyle e total, tá bom? Eu sou de Goiânia, capital do estado de Goiás, e aí contar assim, fazer um trajeto pessoal para vocês entenderem aí qual que é a minha parada, o que eu faço e tal. Eu tenho 50 anos de idade, Goiânia é uma capital que completou agora, tem 2 semanas, 3 semanas, uma capital de 89 anos, Então é uma capital nova, no centro do Brasil, A gente é num estado, tá lá Brasília, o Distrito Federal é dentro do estado de Goiás. E um estado, digamos, periférico, certo? Goiás é um estado periférico. Então, dá para imaginar que uma capital tão nova, que cresceu, teve um crescimento acelerado, principalmente após o surgimento de Brasília, que é ainda mais novo que Goiânia, mas o impacto de Brasília na região foi muito grande e fez com que a cidade tivesse um crescimento. Então, Goiânia, para vocês terem uma ideia, quem não conhece a cidade, é uma cidade que tem, digamos assim, a dimensão de Porto Alegre, por exemplo. É uma cidade mais ou menos do mesmo tamanho de Porto Alegre, de população e etc. Só que Porto Alegre tem uma tradição, histórica nessa área da cultura e etc. E Goiânia, como eu disse, é uma cidade de 89 anos, algo assim. E eu, de certa forma, assim, por exemplo, a minha geração, meu pai e minha mãe, por exemplo, não nasceram em Goiânia. É raro uma geração anterior à minha você ter pessoas que nasceram lá em Goiânia. Então,
de certa maneira, eu me considero como se fosse a primeira geração que nasceu em Goiânia, que cresceu ali, né? que tinha asfalto na rua e tinha televisão e etc. Uma espécie de primeira geração, digamos, que tem essa cultura urbana, né? Que meio que dá uma... que torna as experiências do Brasil, de alguma forma, homogênea, né? A gente comunga as mesmas coisas, né? Um jovem de determinada classe social de Goiânia, ele tem muitas similaridades com um jovem de determinada classe social aqui em São Paulo, e no Rio, e no Pará, onde quer que seja, né? Mas o fato da cidade ser nova, ela criou, né, em mim, e a ausência das coisas, assim, uma necessidade de produzir as coisas ali, né? Então, o que eu estou puxando esse histórico, né, grande, para dizer de algo que eu acho que tem tudo a ver aqui com a Feira Miolos, né, que é essa ideia de uma produção que é independente autoral, né, que é a coisa de uma cultura, né, digamos, que é independente, né, e que é uma alternativa ao que está colocado, né? Então, assim, eu, como um cara que cresceu numa cidade, né, periférica, que tem uma cultura muito permeada pela questão do campo, agrária, né, fazenda, o forte da economia goiana é o agronegócio, né? E a gente vê o que aqui significa hoje, né, mais do que nunca e tal. E meus interesses estavam lá. Assim, por exemplo, eu cresci, né, assim, lendo história em quadrinho, assistindo televisão e escutando música, eminentemente rock. Então, essas coisas, de certa forma, elas são interesses muito primários para mim, né? E, num dado momento da minha vida ali, eu achei que eu tinha que dar um jeito de viver disso também. Eu queria produzir isso em Goiânia, né? Criar circuitos, né? Ou tentar estabelecer, dentro de uma lógica independente e alternativa, né, viabilidades para que isso pudesse existir naquela cidade e para que eu não precisasse sair daquela cidade para realizar as coisas que eu acredito, as coisas que eu tenho interesse, as coisas que eu sou afim de fazer, né? Então, essa é uma espécie de uma força motriz que foi me tocando, assim, né? Tem uma coisa meio esquizofrênica, né? Ele me apresentando aqui falou: eu sou mestre em comunicação pela Universidade de Brasília, lá pelo UNB, né? Sou doutor em arte e cultura visual pela Universidade Federal do Estado de Goiás, né? Mas a minha graduação, né, ainda lá no começo dos anos 90, eu sou engenheiro civil pela Universidade Federal de Goiás. E, pô, cara, né, formei novo, era um aluno razoavelmente capaz ali, entrei novo na universidade, formei e tal, e já estava envolvido com um monte de coisas, né? Essas coisas que, num dado momento, desapareceram, mas voltaram a aparecer agora, de forma muito pungente, e a Miolos é uma expressão disso. Então, por exemplo, eu faço parte de uma geração, né, que fazia fanzines no Brasil na década de 80. Né? Então, existia, né, antes da internet, etc., existia todo um circuito, né, de gente que produzia seus fanzines aí, de quadrinhos, de música, etc., né? Então, eu fiz parte dessa primeira geração dos fanzines dos anos 80, por exemplo, né? E nesse íntere, né, também, essa coisa que eu falar de um retorno dessa cultura da independência e tal, eu acho que é um dado muito, muito relevante, assim, para a gente pensar. Eu acho que é o centro disso que está acontecendo aqui na Miolos. E aí a minha história ela passa por algumas coisas, né? Eu ali, né, produzindo meus fanzines e tal, e aí eu quis ter uma banda de rock, né? E montei uma banda de rock, né? A banda existe ainda, uma banda antiga, que se chama Mechanics.
E aí, para vocês entenderem a lógica das coisas, né? Eu não sei se tem aqui um pessoal que é ligado nessa coisa do rock, ou que tem alguma referência dessa coisa do rock independente, do rock autoral lá no estado de Goiás, né? Eu tinha uma banda e eu queria tocar, por exemplo. E não tinha um lugar para tocar, né? Não tinha espaço. Os espaços que existiam para música era para MPB, para outro tipo de coisa. Eles nem deixavam a gente entrar nos lugares, achavam que a gente ia quebrar as coisas, que ia ser horroroso e tal, né? Eles não estavam de todo enganados, né? Mas assim, a ideia, então, é que eu falei assim, olha, se não tem um lugar para eu fazer show, eu vou virar produtor de show, vou aprender a produzir um show, porque eu quero fazer um show, né? E aí eu fui lá fazer show, e aí eu queria gravar um disco, né? Assim, no começo não era disco, né? Gravar disco era uma coisa muito distante, tal. A gente fazia as demo tapes, né? Agora tem um revival da fita cassete e tal, né? Mas tinha lá nos anos 90, né? Antes da facilidade, por exemplo, que se constituiu de gravar um CD e com qualidade e tal, a gente gravava as fitas cassete, que eram distribuídas através de uma rede de fanzines, da qual eu fazia parte, por carta, pelo correio e etc., né? As pessoas ficavam sabendo das bandas pelos fanzines, pelos flyers, né? A gente pegava a carta, enchia de flyer das bandas que a gente gostava, dos fanzines. Toda vez que você mandava uma correspondência para o outro, era como se fosse uma granada que chegava lá e explodia. Pô, tem esse fanzine, tem esse cara, tem esse artista, tem essa banda, e as pessoas iam procurando. E essa rede foi se articulando, né? E isso é um negócio que, para mim, é super importante assim, de ser dito, né? E aí eu queria lançar uma fita e depois lançar um disco. Eu fui lá e falei, vamos montar uma gravadora, né? E assim vai nascer a Monstro Discos, né? Que já lançou, né, cerca de mais de, sei lá, hoje está aproximando de 300 lançamentos entre bandas goianas, nacionais, internacionais e tal. E aí, assim, a gente falava assim, pô, mas a gente tem que sair de Goiânia, né? Como que a gente faz para sair de Goiânia para tocar em outros lugares? Então, a gente tem que trazer gente para cá, né? Para ver a gente tocar, para saber se a banda presta, se compensa alguém de São Paulo chamar a gente para tocar e tal, né? Ou seja, criar essas redes de intercâmbio. E a rede de intercâmbio, assim, ela acabou se cristalizando num sistema que foi super importante. A gente pode falar sobre isso no Brasil, né? Eu ainda acho importante, que é o esquema dos festivais independentes. E aí a gente criou o Goiânia Noise Festival, né, que é um festival que né, teve esse ato da pandemia, mas está na 27ª, 28ª edição, alguma coisa assim, 27ª edição, né, ininterruptas, aí, com exceção desse período de pandemia, onde foi impossível, né, reunir o pessoal. Mas a ideia era essa, né? E isso tudo ficou, e eu estou dando esse exemplo da história do negócio do rock, assim, né? Isso tudo ficou dentro desse arcabouço de uma postura assim, de independência, né? É o papo velho do punk lá, do do it yourself, né? Faça você mesmo e tal, e que se articula em rede, né? Então, para mim, essa é uma questão que é super importante. E algo que eu, né, e meus sócios na época, a gente entendeu que é assim, dá para ser diletante, produzir o negócio, mas se você quiser, de alguma forma, estar ali, você tem que estar na cadeia produtiva desse negócio todo e, de preferência, estar em todos os pontos da cadeia, né? Então, se eu estou lá com uma banda, então eu sou o artista, né? Então, esse é o que deflagra o desejo de fazer as coisas, né? Mas aí, se você tem um artista, se você tem a banda, né, ou se você agencia uma banda, você precisa do lugar para tocar, dos espaços para tocar e de visibilidade, né, com qualidade e tal. Então, tem um festival. Aí você quer divulgar a banda, lançar o material dessa banda, né, que essa banda tenha visibilidade. Na época era um produto, né, que era vendável, que era o CD, a gente lançava disco e vendia. E era interessante, né, inclusive economicamente. Então, então nós temos que ter a gravadora, nós temos que ter a produtora, a gente tem que estar inserido em todos os pontos da cadeia produtiva. E eu acho que essa geração, a minha, né, e aí eu estou fazendo um recorte específico para começar a conversa aqui, né, que é essa, vamos chamar assim, da geração do rock, né, a gente
de certa forma, foi muito bem sucedido em criar esses espaços, né, em ocupar todos esses pontos, de forma que, né, eu me lembro a primeira vez que eu vim tocar aqui em São Paulo, foi no Espaço Retrô, né, uma casa antiga, eu não sei se quem é daqui lembra, né, foi no Espaço Retrô, uma casa obscura e tal. Eu lembro que a hora que a gente foi tocar, a galera não deu a mínima assim pra gente, sabe? Assim, esses goianos, roceiro, comedor de piqui estão cheirando aqui, mano. Os caras vão falar de rock, os caras lá tem onça na rua, né? Índio, flecha, né? E tal. E passado um tempo, assim, Goiânia virou uma espécie de, né? Assim, tinha muita comparação com Seattle, né? Goiânia, a Seattle brasileira, Goiânia, a capital do rock alternativo, né? Essas coisas todas, mais de uma vez, por exemplo, eu lá em Goiânia fazendo um show, fui até capa da Ilustrada, eu fui, assim. Então, assim, essa história de você, isso tudo sem fazer nenhum tipo de concessão, né? Sem precisar fazer nenhum tipo de concessão, ignorando completamente, e não só ignorando, mas confrontando os padrões da indústria fonográfica, questionando esses padrões, né, e se articulando em rede. Então, essa coisa da articulação em rede é que eu acho que é o grande... É o X da questão. E a gente viu muita coisa acontecer nesse sentido, né? E aí, num momento, assim, a hora que eu penso, por exemplo, assim, né, vamos pensar aqui na Feira Miolos, né? O que acontece? Como que acontece a Feira Miolos? A Feira Miolos, e aí a gente está fazendo essa migração para um outro espaço, né? Aí que agora a gente está falando de uma espécie de uma cultura gráfica e editorial. Mas o que é a Feira Miolos? A Feira Miolos ela é uma compreensão semelhante a isso, não é? A gente tem uma editora, que é a Lote 42, né? Os caras gostam de livro, acham um livro uma coisa bonita, legal, o cara vai lá, não, então vamos fazer uma editora. Pô, mas para a gente fazer uma editora, cara, a gente tem que vender nossos livros, então a gente precisa de ter ponto de venda. Então eles criam a Banca Tatuí, que é uma iniciativa independente, meio que underground, né? Pô, mas só com os livros da Lote 42 a gente não consegue encher uma banca de revista que seja. Mas e se a gente, articulado em rede, né? Eu vou pegar lá os livros lá do Márcio, lá de Goiânia, para o pessoal aqui de São Paulo ver, vou pegar do livro lá do cara do Pará, vou pegar o livro lá do cara de Manaus, né? E aí você vai ali na Banca Tatuí e tem esses livros que estão ali. E aí a gente precisa dar uma visibilidade para isso. E aí precisa de intensificar esse ambiente de troca e potencializar, né, as nossas vendas. Então vamos criar a nossa feira, o nosso local de encontro, né? Porque é o local de encontro, né, das editoras e dos autores com o público, mas principalmente entre si. Quem é, né, assim, para mim, né, assim, é o maior barato eu vir para cá, porque eu consigo vender um tanto de livro, escoar outro tanto de livro e tal. Mas, além disso, cara, aqui é o lugar onde eu encontro os meus irmãos, alguns que eu conheço há 20, 30 anos, que estão nesse rolê ao mesmo tempo que eu, né, que são meus camaradas e que estão ali até hoje trabalhando dentro dessa lógica, né, de uma lógica da independência e conseguindo viabilizar e ter família, filho, e dar conta de pagar um colégio, e tocar essa bola adiante, né? A gente podia estar trabalhando, sei lá, no Banco do Brasil, ou na polícia, e tal, sei lá, né? Podia estar fazendo alguma coisa dessas, né? Provavelmente seria até mais fácil, né? Mas, assim, essa é a ideia, né, de fazer essa gestão, de se articular em rede, que eu acho que é o grande barato, assim, dessa história toda, né? Então, esse é um ponto, né? Num dado momento, né, para mim, se esgota um pouco essa experiência, não de ter a banda, que isso é divertido, né, mas de ficar trabalhando só com a parada da música, com a produção musical, de festival, etc. Assim. Porque eu sempre tive interesses diversos, né, eu faço um monte de coisa aí, gosto, né, e aí a gente vai se aproximando do recorte aí da fala, né?
E eu decido, aí isso é uma coisa de uns 10 anos, mais ou menos, me afastar desse lance da produção musical, porque eu queria voltar a estudar, eu queria, né, realizar a coisa de ter uma editora, que é algo que eu sempre quis, né, que é a Marte, esse Marte com 2 M's, aí depois vocês procurem aí, sigam lá no Instagram, acompanhem os sites lá, que é MM Arte, né? Eu sou ótimo para criar nome, meus nomes é tudo fracassado, né? Assim, a gravadora era Monstro. Pô, né? Não vou patrocinar isso, né? Que é Monstro, não quero. Aí eu fazia um festival de cinema que era Trash. Os caras, pô, mano, aí não, né? Trash, eu não quero Trash. Aí eu invento esse MM Arte, né? Que a gente chama de Marte, uns chama de M Marte, outro MM, né? Mas o que vale é o que está na boca do povo. Então, a ideia era essa, eu queria retomar outros projetos, né, voltar a trabalhar com gravura, literatura, outras coisas que eu tinha interesse, né, ir fazer o doutorado, que eu estava afim de voltar a estudar e tal, e que na música eu não tinha tempo, porque é um trampo muito grande, desgastante, você acaba mexendo com... Os investimentos são muito altos, né, de grana, você vai fazer um show, um festival, uma grana alta. Se dá muito certo, você ganha um pouquinho de dinheiro, se dá errado, é um prejuízo do tamanho do mundo, você vai ficar muito tempo trabalhando para pagar aquele negócio. E já tinha dado, né, porque quando você tem 20 anos, é uma onda, assim, você fazer um festival e vai receber 20 bandas que estão chegando. Né? Tem 20 anos, porra, ficar uma semana sem dormir. Né? Quando você está com 40 e tantos, ali, você, puta merda, vai chegar 20 bandas de gente de 20 anos, vou ficar uma semana sem dormir, né, cara? Putz, grila, por que eu estou nessa? E aí eu deixei isso, né, de lado para poder fazer essas outras coisas, e aí começa essa experiência com a Marte, que é uma, e aí falando especificamente, vou tomar uma aguinha aqui só para... Que é assim... É o nome da produtora que eu tenho com a minha companheira, que coincidentemente se chama Márcia também, então eu sou o Márcio, ela é a Márcia, e a gente se trata como Marciano, Marciano e tal. Então, Marte parecia um nome bem fortuito, né? E com 2 M's ainda ficava interessante, porque eram os 2 M's, né? E ainda tinha o arte ali no final, então tá massa, esse nome é bom, aí vamos nessa. E aí a ideia de uma produtora que realize várias coisas, né? Assim, a gente tem alguns projetos que eu vou falar rapidamente para vocês, depois vocês procurem nesse site, né, que é o marteproduções.com, dá para ver várias coisas que a gente faz. Então, a gente tem algumas entradas. Uma delas é uma coisa de trabalhar com cinema de animação, especificamente. Né? A gente tem um projeto que iniciou em 2009 em Goiânia, que chama Escola Goiana de Desenho Animado. Né? É um projeto de formação para pessoas que têm interesse em trabalhar com animação 2D clássica, ou seja, não é a onda do software, do sei lá o quê, não é isso. Os cursos eles são centrados nos fundamentos da animação. A animação, o cara aprender a lógica da animação, então vai estudar lá com mesa de luz e tal, e tal, e tal. E hoje, olha só, a gente começa a falar dessas coisas, vai pensando um pouco em política. Né? Essas políticas aí, que foram conquistadas na área da cultura, na época do PT, né? Por exemplo, a coisa de você pegar a grana... primeiro, né, de você exigir que os canais de TV a cabo tenham que ter na grade, sei lá, 1 hora por semana de programação produzida por produtores independentes de todo o Brasil, que não pode se centrar só no eixo Rio São Paulo. Isso tem um impacto que é inacreditável, por exemplo, na produção audiovisual brasileira. Né? Então, Goiás, ele sente esse impacto. Né? A semana passada, o final de semana passada, a gente estava realizando o nosso festival lá de animação, né, que é uma variação do Dia Internacional da Animação, só que ampliado e tal, e a gente teve o prazer, o privilégio de exibir o primeiro longa-metragem de animação feito no Centro-Oeste brasileiro, que foi feito lá em Goiás. Né? Então, olha só, né, o que uma política pública é capaz de ocasionar? Um Estado absolutamente periférico, com a capital
de pouca tradição urbana, por exemplo, com a Goiânia, produziu um longa-metragem de animação. O pessoal estava lá exibindo, tem uma produtora lá em Goiânia, que é a Mandra Filmes, que está lançando seu primeiro longa-metragem de animação. Né? E aí, qual que é um dos nossos prazeres e privilégios é saber que, por exemplo, 80% das pessoas que trabalharam nessa produção são alunos egressos desses cursos que a gente oferece desde 2009, que é a Escola Goiana de Desenho Animado. Então, fora isso, essa coisa de ter a Escola Goiana de Desenho Animado, a gente também é uma produtora de audiovisual focada em animação autoral. Né? Então, a gente hoje já produziu aí, sei lá, 8, 9 curtas-metragens. Alguns deles estão disponíveis, né, para quem quiser conhecer no canal de YouTube da Marte Produções, esse Marte com 2 M's, depois vocês podem dar uma chegada lá para conferir. Então, a gente produz desenho animado também. Então, a gente forma, mas também produz. E a gente cria os festivais para veicular esses filmes também, né, e para dialogar com outros festivais. Então, essa coisa de pensar a cauda longa do negócio, a rede, eu acho que é um pulo do gato dessa cultura que está colocada aqui na Miolos, que é a cultura da independência. Existe um mercado editorial oficial brasileiro. E esse mercado oficial brasileiro ele não dá a mínima para o que a gente faz aqui. Eles não dão a mínima, os caras não estão nem aí. Sabe? Tem um monte, por exemplo, assim, né? A minha entrada maior, a minha grande paixão são as histórias em quadrinhos. Assim, né? Assim, a gente está vivendo um grande momento das histórias em quadrinhos no Brasil. E que momento as grandes editoras do Brasil fizeram alguma coisa para fomentar o quadrinho brasileiro? Nunca fizeram. A alegremente falida editora Abril, por exemplo, passou anos com monopólio de gibi aí, nunca fez lufas para o quadrinho brasileiro. Nada. Né? O máximo que eles faziam era contratar uns caras para desenhar Pato Donald lá. Era isso. Dizia que isso era quadrinho brasileiro. Quer dizer, é emprego, né? Tá bom também. Tem cara que quer, o projeto de vida do cara é desenhar o Pato Donald. Tem gente que quer tudo nessa vida, vai entender. Mas isso não é um projeto, né, de autonomia em nada. Né? Então, assim, a editora Abril nunca fez nada. Essa Panini aí que vende gibis, não faz porra nenhuma para o quadrinho brasileiro, entendeu? Assim, né? Aonde que está o quadrinho brasileiro? O quadrinho brasileiro está aqui. Está aqui na Miola. Você vai descer lá e vai ver uma parte representativa dessa efervescência de hoje, que é considerada, né, assim, o topo do quadrinho mundial. Hoje o Brasil está lá. Né? Então, isso é um exemplo. Né? Então, a gente tem essa atuação aí na área do audiovisual, a gente realiza festivais, a gente realiza o lance que é o Dia Internacional da Animação, mas realiza esse festival também de cinema independente, né, que agora se chama Crash, não é mais Trash, porque agora o Trash ficou sem sentido para todo mundo, assim, e tal. Mas, para vocês verem o que é a Cidade Nova, né? A Trash é o primeiro festival audiovisual do estado de Goiás. E a primeira edição foi em 1999. A gente não realizou todos os anos, né, mas está agora na 14ª edição. Os últimos 7 edições, 6, 7 edições, a gente tem conseguido realizar frequentemente, é sempre na segunda semana de dezembro e tal. Então, tem essa ideia que é um recorte de cinema fantástico e tal, que é uma derivação daquele esquema lá do trash, né, que quando você estava falando nos anos 90, a gente tem que pensar que nos anos 90 não existia essa facilidade do digital, de filmar, de fazer um... Né, com celular, hoje, você registra uma imagem com a qualidade... Né, e aí... tem a questão da editora, que é a Marte, que ela vai surgir em 2018, né, e sempre dentro de uma lógica assim, de operar nesse circuito independente, operar dentro dessa lógica alternativa e de criar meios. Assim. Eu acho que uma das coisas mais importantes para o que a gente faz e para o tipo de coisa que a gente faz, né, e a gente está falando de produção independente, é entender o tamanho da sua perna e fazer e otimizar aquilo ao máximo. Otimizar aquilo ao máximo.
Eu já tive outras tentativas de editoras em outros momentos e tal, né? Eventualmente eu não levei adiante e tal. O que me levou a ter uma editora, o fato foi objetivamente o seguinte, que é a história da minha vida, né? Eu aprovei um projeto num fundo lá do estado de Goiás para produzir uma graphic novel, certo? Então, o roteiro era meu, se chama Cidade de Sangue, era uma história policial ambientada em Goiânia, né? E eu realizei um sonho assim, na minha vida, que quem foi desenhar essa história em quadrinho foi o Júlio Shimamoto. O Júlio Shimamoto é uma lenda do quadrinho brasileiro, está com 83 anos, é um cara que publica desde a década de 50, tal, né? Uma figura laminar assim, nesse quadrinho popular brasileiro, que era vendido em banca e tal, né? E eu, estou fazendo uma história longa do Shimamoto e tal, né? Quer dizer, tem o peso do nome do Shimamoto e tal. E eu fui conversar com as editoras que estão colocadas, que eu achava que eram interessantes, da perspectiva que eu achava assim, não, se a gente sai por essa editora aqui é uma boa, vai ser legal, vai ser bacana e tal. Eu fui conversar com as pessoas, e quando eles me ofereciam alguma coisa como contrapartida, assim, cara, eu falei assim, cara, você quer saber? Eu vou montar minha editora, meu. Porque para fazer isso aí, o trabalho todo está aqui, né, assim, grande parte é produzir o material, essa produção é complexa pra caramba. E a realidade do mercado editorial, o cara vai me oferecer isso aí eu ganho sozinho, eu ganho mais do que isso, eu consigo mais do que isso. Eu fazendo sozinho, entendeu? Então, a história de sempre da minha vida foi essa. Então deixa que eu vou fazer essa porra sozinho e vamos lá. E assim nasceu a Marte. Hoje a gente está com, sei lá, 20 e poucos títulos lançados. Os interesses são diversos, tem história em quadrinho, tem literatura, tem livros sobre cinema, tem biografia, tem livro de arte, né? Assim, eu não crio muita distinção, me interessa tanto fazer um fanzine, uma edição chique, serigrafada, papapá, cheia desse guerre gourmet e tal, 50 cópias numeradas e assinadas, e também fazer um livro para chegar nas livrarias e para estar na mão do pessoal, para estar na mão, né, da galera. Então, eu acho que esse é o perfil daquilo que a gente se propõe a fazer, e que eu acho que tem muita ressonância com todo mundo que está aqui nessa feira, né, e que eu acho cada vez mais é que a gente tem que se articular e estabelecer uma rede mais e mais poderosa, sabe? Então, o princípio é isso, eu não sei como é que está de tempo, eu saio falando aí, você me avisa a hora que for para abrir para o papo e tal, né, para fazer umas... Se alguém quiser participar, viu, gente? Só levanta a mão aí, senão... E agora eu vejo uma outra coisa, assim. Para vocês entenderem uma coisa que eu falava. Uma discussão que eu tive, tinha um festival... o festival existe, é o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, o FIC. Em 2015, a gente teve um debate muito grande, que era meio que um começo dessa efervescência, desse novo quadrinho, do quadrinho contemporâneo brasileiro. E quadrinho no Brasil sempre foi uma coisa meio tardia. Sempre falo isso e tal, né? Apesar da qualidade, está cada vez melhor e tal, mas é uma coisa meio tardia do ponto de vista de entender, assim. Por exemplo, o Shimamoto, que é um grande mestre do quadrinho brasileiro, ele nunca teve a compreensão de que, se ele se associasse com mais uns caras, ele podia ter publicado com mais liberdade, com mais autoralidade, inclusive ganhado mais grana do que ele ganhou prestando serviço para as editoras. A geração dele não tinha essa percepção. Porque quadrinho, como eu disse, o quadrinho no Brasil é uma coisa meio tardia. E eu tive, porque eu tinha essa experiência no rock. E outra é uma coisa de se posicionar politicamente, brigar por política pública. E aí eu vou dar um exemplo para vocês do rock, que se aplica nesse negócio que eu estava falando aí, do FIC. Na época em que o Gilberto Gil era ministro da Cultura, né, nós que fazíamos os festivais do Brasil inteiro, a gente já tinha estabelecido uma rede. Então, tinha lá o Goiânia Nós, o Bananada lá em Goiânia, tinha o Calango no Mato Grosso, o Abril Pro Rock no Recife, o Porão do Rock em Brasília, o Jambolado em Uberlândia, não sei o quê, o Senhor F no Rio Grande do Sul.
a gente tinha um circuito de festivais do rock, né? E a gente marcou uma pauta no Ministério da Cultura, né? E fomos lá, todo mundo viajou, fomos lá para Brasília para conversar, né, com o ministro da Cultura, que era o Gil. Só que o Gil estava viajando. E quem estava lá, interino, era o Juca, né, que, na verdade, era o ministro mesmo. Assim, o cara da política mesmo, pública, da cultura, que sacava, que entendia, era o Juca. E eu lembro que assim, a gente tinha na agenda, tipo, 15 minutos. Aí a gente chegou lá, ele olhou aquelas coisas, viu e tal, né? E eu lembro assim, a gente tinha que ser rápido e breve para falar. Assim. Aí ele pegou um panfleto de um festival que nós fizemos, ele olhou assim, mas eu nunca ouvi falar disso, e abriu assim, aí era um festival que pegava 3 dias e tinha 50 bandas. Ele falou, vocês fazem um festival com 50 bandas, cara? 50 artistas, do Brasil inteiro, umas internacionais. Pô, mas... E tal, e aí o outro, não, eu também. Mas quanto que é o público que tem num festival? Não, tem um festival nosso aqui que nesses 3 dias dá 3.000 pessoas, dá 5.000 pessoas. No outro, não, o meu dá 7.000, o meu dá 800, não, o meu dá 10. Só que a hora que você... Aí você sempre fica com isso, não, meu festival é pequeno, ele fala com 3.000 pessoas, né? 5.000 pessoas, 10.000, né? Mas a hora que você pensa que você tem um circuito de festivais desse no Brasil... Você não está falando com 3.000 pessoas, você está falando com 300.000, 400.000, 500.000 pessoas. Num esquema de autogestão que se contrapõe à indústria e tal. Ele ficou lá conversando com a gente 1 hora, foi um período que houve patrocínio legal, começou a ter edital na Petrobras para ajudar os festivais, ou seja, isso deu uma alavancada naquele processo todo. Né? Então é isso. Assim. Quando a gente pensa, o cara chega lá, mas eu estou aqui com o meu fanzine, eu faço 50 cópias, numeradas e tal, beleza. Aí você vai assim, não, mas é tão pouco, 50 cópias. Mas aqui tem 200 pessoas que fazem pelo menos 50 cópias. Então a gente está falando com que tanto de produto, que tamanho que é essa produção. E aqui nesses 2 dias passaram não sei quantas mil pessoas. Mas há 3 semanas atrás eu fiz um evento de quadrinhos lá em Goiânia, que se chama Gibirama, que estava reunido uma galera que está aqui, estava lá, a gente do Brasil inteiro foi para lá também, que passou não sei quantas mil pessoas por lá, cara. E isso acontece no Brasil inteiro. E daqui 2 semanas eu vou estar em Brasília, na Motim, e depois no fim do ano eu vou voltar aqui para a CCXP, e aí dali a pouco eu estava no FIC, etc, etc e tal. Então a gente precisa ter uma compreensão da dimensão dessas coisas que a gente faz, e desses cruzamentos aí, para fazer o quê? Agora que o país tem a chance de se civilizar novamente, para sair para cobrar o quê? Política pública para isso. Porque é inadmissível assim, que a gente não tenha um monte de apoio para realizar essas coisas. Né? A gente está falando aqui, por exemplo, eu estava falando aqui do quadrinho brasileiro, era isso que eu falava para os caras, em 2015. Né? Eu falei, o que eu acho que a gente tem que sair daqui, cara, e ir no ministério lá, ir nos lugares, para propor política pública para esse segmento, que é um segmento que não consegue se articular politicamente. Óbvio, veio o golpe da Dilma e esse pesadelo que a gente vive, né? Ainda vive agora, os estertores deles, assim, a gente espera e tal, né? Dessa loucura toda. Mas a gente precisa se apropriar das coisas, a gente precisa assumir as coisas, realizar, se articular em rede e propor política para isso. Né? Porque os outros caras que conseguem as granas, os benefícios, etc., tudo eles, é isso que eles fazem. Né? Tem um bando de lobby escroto aí. Né? O agronegócio tem uma puta isenção de tudo. Né? Olha só que doideira, não é assim? Eu faço um filme e eu tenho que botar a marca lá do governo do estado de Goiás, ou da cidade de Goiânia, do governo federal, não é assim? No saco de arroz, então, tinha que ter a marca do governo. Dos lugares, que tem um monte de isenção. Você tinha que comprar o carro, lá, qualquer carro que você compra, tinha que estar lá, patrocinado pelo nananã, com isenção de imposto, e esse carro tem que dar contrapartida, o cara vai ter que fazer não sei o quê, saca? E não, os caras estão aí nadando de braçada, e a gente super tímido, né, acuado, né, por um discurso boçal pra caramba, né? Então, o que eu penso é que, para finalizar, eu acho que é isso, né?
E aí, sei lá, se o pessoal abre para perguntas e tal, não sei como é que é o tempo. Você controla aí, cara, eu quero lá vender gibi também. Mas é o seguinte, a gente precisa entender a real dimensão das coisas que a gente faz. Isso aqui é um evento muito grande. Isso que está acontecendo aqui hoje é um evento muito grande. Eu viajo o Brasil inteiro nessas coisas. Isso aqui é muito grande. Tem uma coisa muito grande acontecendo no Brasil. E a gente precisa se articular politicamente para fazer capitalizar isso e para exigir o que é nosso por direito. Né? Porque isso aqui, cara, é uma indústria esse nome é horroroso, mas isso aqui é geração de emprego e renda com baixo impacto ambiental e etc., saca? É algo que é importante do ponto de vista simbólico para o país, mas também do ponto de vista econômico. Né? Assim, não tem emprego para todo mundo. Isso é importante a gente ter noção. Assim, não vai dar, não tem mais. Né? A gente tem que optar por esse tipo de produção, né, que tem baixo impacto ambiental e que se move no campo do simbólico. Né? Então, eu acredito muito nisso e acho que esses entrecruzamentos todos estão interligados. Então, nesse sentido, de uma forma meio caótica, aqui, eu tentei amarrar um pouco essas ideias. Obrigado aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí... Opa. Valeu. A gente tem uns minutos ainda, assim, você gostaria de fazer uma pergunta, né? Pode vir aqui, pegar o microfone, se apresentar. Tem um... Pode vir aqui. Oi, Márcio. Oi. Entre tantas coisas que você já fez, você também teve trabalho de formação de público ou o público goiano estava sedento por cultura independente? Então, essa questão do público é interessante, hein? E é complexa. Mas, assim, o trabalho de formação do público Bom, então vou trazer o paradigma que eu sempre usei, certo? É assim, se eu gosto de alguma coisa, se existe uma linguagem que eu acredite, e que eu ache, que eu vejo vibração nela e tal, eu acredito que outras pessoas vão entender isso também. Elas vão vibrar nessa mesma forma, sabe? Vibrar desse jeito, certo? E aí o trabalho de formação de público, eu acho que ele pressupõe o quê? Acessibilidade, né? E diversidade. Essas coisas, elas são muito importantes. O que a gente ofereceu durante muito tempo lá, então vamos voltar para o assunto lá do rock, certo? Porque ele é exemplo do que a gente está falando. A gente começava, tinha lá espaços pequenos, com público limitado e tal, mas as pessoas iam vendo aquilo, iam se envolvendo com aquilo, iam reverberando aquilo, e aquele público foi ampliando. Ele foi se ampliando, ampliando. Só que, por exemplo, música, rock, esse negócio é uma coisa meio de jovem mesmo, né? Assim, é a balada, né? Quando você tem, né? O cara vai, começa, forma, aí começa a namorar, não sei o quê, começa a trabalhar, arruma filho, casa. A tendência é esse espírito assim da balada dar uma arrefecida. Senão a pessoa morta mesmo. Né? Isso dá uma arrefecida. Né? Mas sempre tinha outro no lugar. Né? Então tinha um outro menino que estava chegando com 16 anos. O cara de 27, 28 já estava ficando mais seletivo e tal. Mas estava chegando outro menino lá na outra ponta que ia cumprir esse ciclo. Né? Houve uma ruptura. Essa é uma questão muito complexa. A gente não consegue, eu não consigo tratar dela. Não que eu domine essa questão, né? Mas eu penso um monte de coisa sobre ela. Assim. Existem várias coisas. Né? Uma é que as redes sociais, essa acessibilidade aí, esse negócio todo que a gente tem de rede social, de estar ali, isso deu uma anestesiada no público. E aí, de repente, aquele jovem lá, ele já não estava mais na ponta, ele estava interessado em outro tipo de coisa, sabe? Então, houve uma baixa sistemática de público para muita coisa dessas que são de uma cultura mais alternativa e independente.
né? Isso foi algo que eu vi, assim, eu presenciei, e a gente ficava sempre tentando entender, mas por quê, né? Então, existe essa coisa também, né, de uma espécie de anestesia, né? Tem um filósofo, um pensador que eu gosto muito, que é metade brasileiro, metade alemão, sei lá, que é o Wilhelm Flusser, né? O Wilhelm Flusser, ele tem uma percepção muito apurada disso, ele anteviu essas coisas com muita clareza. Tem um texto clássico dele, que esqueci agora lá, da caixa preta, né? A filosofia da caixa preta, que é assim, que antes, por exemplo, nas sociedades industriais, né, quem detinha um conhecimento operacionalizava a máquina, porque a pessoa, ela conhecia todos os processos da máquina, então ele operava a máquina. Quando você não conhece intrinsecamente como que a máquina funciona, você deixa de operar a máquina. É a máquina que nos opera. Então, o Flusser, ele teve esse insight pensando no dispositivo fotográfico. Olha a genialidade, né? E hoje a gente está falando do seguinte, cara. Assim, tem dia que eu paro e fico 4 horas para divulgar a Marte em Facebook e Instagram e tem 6 curtidas. O que eu fiquei fazendo nesse período todo? Fiquei sendo operacionalizado por essa cretinice que são as redes sociais. Então, na verdade, não sou eu que estou... Porque tem essa falácia, essa ingenuidade de achar assim, não, é nós que não sabemos usar a internet, a cultura digital, as redes sociais. Isso é uma bobagem, não tem isso. A natureza dessa coisa é uma natureza complicadíssima. Esse debate nem está posto na sociedade ainda. A gente está vivendo um caos por causa disso, não faz o menor sentido, né? Um mundo onde tudo virou o bate-computador. Quando eu era menino, assistia o seriado do Batman, era demais, assim, né? Lá nos anos 70, que o Batman chegava e perguntava para o bate-computador, não, onde que o Coringa vai estar tal hora? Aí o bate-computador dava a resposta, não, tal hora ele vai estar roubando tal banco. Você fala, porra, nunca que vai existir isso, eu vou perguntar um negócio, o cara vai me dar a resposta. Hoje tem, você pergunta qualquer desgraça que você quiser, para o Google aparece lá a resposta. Quero saber como que eu faço um transplante de fígado. Você vai lá, se você dispuser, está lá. Então, como que no momento em que a gente tem o maior acesso ao conhecimento, né, é o momento que a gente tem o maior número de pessoas no último século acreditando em terra plana, ou caindo no engodo bolsonarista, assim, que é uma coisa... Né, que é um delírio, né? Então, são essas máquinas que nos operam, né? E, nesse sentido, tem esse conjunto de questões que estão colocadas. Outro exemplo, hoje uma banda independente, por exemplo, se o cara faz um disco e, por exemplo, faz um CD, e tal, 500 cópias ou 500 vinis e vende, é um sucesso dentro do mercado independente, certo? Isso é um número legal. O mesmo de um mercado editorial. Se você faz uma editora, se você publica, tem uma tiragem de 1.000 livros e consegue vender num prazo razoável seus 1.000 livros, isso é bom. Porque as grandes editoras no Brasil, o cara vende 3.000 livros, 5.000 livros, fala que aquele é best-seller, num país que tem 220 milhões de pessoas. Você vender 5.000 livros é best-seller. Isso é papo de maluco, né? Agora, quando eu estava falando do começo, lá dos anos 90, desse esquema de rede, de fanzine, sabe assim, eu lembro que a primeira coisa que o Mechanics lançou, que foi uma fita cassete, né, uma demo tape, tinha capinha, eu copiava uma por uma lá no meu aparelho de som, entendeu? Assim, e eu numerava, né? Eu vendi por carta, porque não tinha internet, por carta, mais de 1.000 fitas. O cara pegava, olha só o compromisso, cara. O cara via num fanzine, eu recebia um flyer, Mechanics, tem a fita tal, adquire, custa tantos reais. O cara pegava como se fosse hoje R$30, botava dentro do envelope, enrolava em papel carbono, assim, botava um monte de papel para disfarçar, mandava para mim, chegava lá, eu pegava aquela grana, pegava a fita, gravava a fita, botava a capinha, numerava, mandava para ele pelo correio. Vendi mais de 1.000. Entendeu?
Hoje, assim, as bandas mais badaladas, assim, tô falando de banda autoral, né, brasileira, os caras não vendem 1000 discos. Então, assim, né? Tem essa ilusão de que a internet facilitou um monte de coisa. Isso é um campo contraditório muito complexo da gente pensar. Mas a gente tem que seguir adiante, né? E por isso que essa coisa do encontro, da conversa, do debate, do contato direto, de pensar as coisas, de pensar política pública para isso, é que eu acho que está numa raiz que é muito importante, que a gente tem que se apropriar disso. Mais alguém gostaria de fazer a pergunta? Muito bem. Ô, Márcio, tudo bem? Beleza. Quanto goiano, assim, eu queria agradecer a contribuição que você fez para a cena local. Eu vou fazer... Fiz 29 esse ano. Não lembro bem quantos eu tenho. Mas, assim, se eu cresci em Goiânia sem gostar de música sertaneja, então era um pouco tá sem saber nadar e ser jogado no meio do oceano, assim, a gente acabava achando um acolhimento nos lugares como o Martim Sererê, por exemplo, assim, de poder encontrar, nem que sejam as mesmas pessoas sempre, mas um lugar para ser acolhido, né? Então, é muito gratificante hoje. Eu lembro ainda do dia que eu liguei a MTV e eu descobri que o Black Rain Shawks era de Goiânia, por exemplo. E aí, hoje, ter amigos de diversas capitais do Brasil virem me perguntar sobre o Bugarins, ou, por exemplo, sobre a Brunx, que hoje mora aqui em São Paulo, sobre essa gente que é Goiânia, a gente tem um pouco de satisfação disso, alguém tem que ter, né, aberto a porteira. Eu percebi que você falou que não tinha espaço durante, né, quando você começou a sua banda, o Mechanics. Você não citou, por exemplo, o Martim Sererê. Eu fiquei um pouco assim desconcertado. Eu queria que você contasse para mim um espaço que foi muito importante para a minha juventude. Você presenciou a criação do Martim Sererê não quanto espaço físico, mas quanto antro do rock goiano. Então, se quiser falar para as pessoas também, que não sei se tem alguém que não é goiano aqui, o que é o Martim? O Martim Sererê é o melhor lugar do planeta Terra. É isso. O Martim Sererê é um centro cultural que é bem centralizado em Goiânia, e ele é num bairro lá que chama Setor Sul, que ele tem umas praças internas. Tem uma história pitoresca que é interessante. Assim, o Martim Sererê era um antigo reservatório de água da cidade. Eram as caixas d'água de Goiânia, lá no começo de Goiânia. O Martim Sererê, a cidade cresceu muito, teve aquele crescimento que eu falei muito rápido, somente após Brasília. Essas caixas d'água elas ficaram obsoletas. E aquele foi um negócio no centro, uma construção, né? Eram eram 2 cúpulas, assim, um lugar de concreto e tal e tal. E o Martim Sererê, ele ficou abandonado, né? Esse reservatório de água foi porão da ditadura militar, não sei se você sabia disso, né? Então, é um lugar assim que existem muitos relatos que as pessoas eram torturadas ali durante a ditadura militar. E ali, no começo dos anos 90, surgiu uma movimentação do setor cultural da cidade, principalmente do pessoal do teatro, que estava criando uma peça, né, que é uma peça famosa da dramaturgia local, que era Martim Sererê, que chamava, e aquele espaço, né, dentro do governo Henrique Santilo e tal, ele foi apropriado para a cultura e se transformou num centro cultural, que essas 2 cúpulas viraram teatros, né? São teatros assim que cabem ali entre 600 e 800 pessoas em cada uma dessas cúpulas, e tem um teatro externo, que é um teatro de arena e tal, e tem um pátio legal com árvore, umas mangueiras gigantes, umas árvores legais, um quiosque. Então, assim, é uma espécie de um oásis dentro da cidade. O Martim Sererê, ele começa, né, como esse local de teatro,
que vai sediar esses espetáculos, ensaios, etc, etc. E durante um tempo ele funciona muito como essa coisa de teatro. Mas como uma coisa pública na cultura, você começa a ter o sucateamento do equipamento público, e aquilo foi decaindo e tal. E quando a coisa decai, sempre chegam os moleques ali para meter o rock ali dentro, entendeu? Então a meninada começou a chegar, não, bora fazer o show no Sererê e tal e tal. Então, num primeiro período, houve muita avanço e refluxo, né? Então, por exemplo, nesse primeiro momento, assim, que tem o Mecânicos e tal, assim, o Martins Sererê não estava muito acessível, certo? Foi um período de refluxo. Ele já tinha tido o período áureo do teatro, depois as bandas de rock, principalmente as bandas de metal e tal, utilizaram muito esse espaço, e depois esse espaço ficou meio obsoleto, meio largado, e depois ele foi reativado, e aí a gente voltou a ocupar ele. Mas aí já dentro dessa lógica mais estruturada, né? E tem uma figura lá em Goiás, que é um gestor que chama Carlos Brandão, que ele, né? Eu fui gestor do Martins Sererê por 4 anos, né? Entre 2011 e 2015, alguma coisa assim. Então, assim, mas não tinha, naquele momento específico não tinha, né? O Martins Sererê não estava disponível, né? E uma coisa é assim, né, cara? O pessoal produzir um show no Martins Sererê, como é um espaço público, ele nunca está equipado adequadamente. Essas coisas, esse dilema é grande. Então você vai para lá, você tem que reinventar tudo do zero, porque você tem que levar equipamento de som, segurança, bombeiro, tudo. Você tem que fazer toda vez que alguém vai fazer um show no Martins Sererê. Tem que produzir isso tudo, porque o Estado nunca foi capaz de deixar ele com estrutura funcional. Ontem ainda tive essa sorte aqui, né? Histórias aí, né? Tem uma banda que para mim é muito importante, assim, que é uma banda do Rio de Janeiro, chama Dorsal Atlântica. Não sei se vocês já ouviram falar nessa banda, uma banda de heavy metal das antigas, influenciou Sepultura e etc e tal. Foi uma banda que foi determinante para mim quando eu era menino, 14, 15 anos, 13, sei lá, escutar aquele disco e, né, parte do que eu sou devo a isso, e assim, e dentro dessa contingência maravilhosa da minha vida, de tentar organizar a minha vida assim, para onde eu sempre achei que tinha que ir, né, assim, eu sempre também quis ficar perto dos caras que são os meus heróis, etc, etc. Estava aqui agora, o Luiz G estava aqui com a gente. O Luiz G é o cara que fez Tubarões Voadores, o cara que fez A Circo, né? Eu lancei um livro do Luiz G, estou hospedado na casa dele, pô. Então, né, tem a vida também não é só tragédia, não. Tem coisa boa pra caramba também. E ontem teve um show do Dorsal Atlântica aqui em São Paulo, fortuitamente. Eles voltaram depois de muito tempo, ainda não tinha tido condição de ver. O cara a banda veio aqui me ver aqui e tal, bate-papo. E eu fui no Sesc Belenzinho, né, um espaço, putz, né, maravilhoso lá, com a baita estrutura, puta, lindo, né, ingresso a preço popular. Fui lá ver isso lá, né, o Dorsal. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que forçar a barra, né? Por exemplo, o Martins Sererê nunca teve essa condição de oferecer para um produtor a condição ideal para ele realizar o espetáculo dele, né? E isso é uma política consciente do Estado, né? O Estado é feito para não funcionar, né? E a gente tem que brigar para que ele funcione. Essa é a lógica do negócio todo aí. Mas o Martins Sererê está lá, né? Está passando por uma reforma agora, né? O ano passado a Monstro teve... Não, durante a pandemia não, mas já retomou um monte de agenda de show. E é um lugar que tem feira, que tem um monte de coisa lá. É legal pra caramba. Quem não é de Goiânia, quando for em Goiânia, tem que conhecer o Sererê. Valeu, Márcio. Foi demais, cara. Obrigado aí por encerrar em grande estilo o Fala Miolos 2022, dessa edição presencial. Muito obrigado a todos que vieram. Essa fala vai ficar gravada, disponível no YouTube da Feira Miolos. E vamos lá aproveitar esses últimos momentos da feira. Até. Obrigado. Valeu.